Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Maria Eduarda Toluz e esse é o meu sinal. Sou graduanda do curso de Letras Português e Espanhol da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O título do meu trabalho é A Discursivização de Mulheres Surdas em Crisálida, e este é o sinal de Crisálida. A produção audiovisual com a qual eu trabalho. Trata-se de um recorte do meu projeto de PIBIC, iniciado em setembro do ano passado, sob orientação da professora doutora Elaine de Moraes Santos, tendo como foco os estudos da análise de discurso de língua francesa, mais afinado aos pressupostos de Michel Pechet. Para a composição desse recorte, leva em conta a forma com que sujeitas surdas sofreram e ainda sofrem diferentes violências, interdições e preconceitos em função de sua diferença linguística. Dito isso, há uma correlação entre os processos seculares ligados às tentativas de normalização de seu corpo, principalmente decorrente de uma visão da surdez como deficiência, não como diferença linguística. Para Scliar, 1998, página 11, eu abro aspas, a surdez constitui uma diferença a ser politicamente reconhecida. É uma experiência visual, é uma identidade múltipla e multifacetada. E, finalmente, a surdez está localizada dentro de um discurso sobre a deficiência. Fecho aspas. Brandão 2003, página 6, por sua vez assegura que, abro aspas, para AD, o estudo de uma língua está sempre aliado ao aspecto social e histórico. Um conceito fundamental para AD é, dessa forma, o de condições de produção, que pode ser definido como o conjunto de elementos que cerca a produção de um discurso, o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do outro e do assunto que estão tratando. Fecho aspas. Dadas as condições de produção do objeto de estudos mobilizado e apresentada a concepção de surdez, que embasa o meu recorte, o objetivo geral dessa apresentação é problematizar os discursos estabilizados acerca da sujeita surda ambientada no lugar de diferente linguístico, retratado no episódio 2 da primeira temporada do seriado Crisálida, sendo a primeira série de conteúdo ficcional dramático bilíngue, Libras e língua portuguesa produzida no Brasil. No início da minha pesquisa anterior, referente ao PIBIC de 2022-2023, que também retratava o mesmo seriado, fomentei a construção discursiva do processo tradutório de interpretação vinculada aos episódios do seriado, com um olhar afunilado ao seu papel nas práticas sociais retratadas. A série estava disponível na Netflix, onde estreou em 2020, porém em maio de 2023 teve sua retirada do catálogo da plataforma de streaming. Levando em consideração as lutas travadas pela difusão da Libras como primeira língua da sujeita surda, conforme estabelecida na Lei número 10.436 de 2022, e o embate pela manutenção e a expansão dos direitos dos surdos, a sua segunda temporada estava confirmada para o segundo semestre de 2023, porém houve uma prorrogação para o primeiro semestre deste ano, 2024, retornando ao canal televisivo TV Cultura, onde teve sua primeira exibição. Nesse sentido, a democratização do conteúdo em função da TV aberta é, sem dúvida, um motivo de comemoração. O impasse que a alteração nos lança é apenas a divulgação e o estímulo para que as pessoas se engajem na audiência do seriado. Após uma leitura preliminar dos discursos que circulam tanto na produção televisiva quanto no cotidiano das mulheres, sobretudo a mulher surda, convém adiantar que a série congrega um conjunto de narrativas voltadas para os impasses encontrados pela sujeita surda no contato com a sociedade, a qual Scliar 1998, chama de ouvintista. Scliar, 1998, página 15, propõe o termo ouvintismo como, abro aspas, um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Fecho aspas. Para além dessa sociedade ouvintista, trata-se também de uma sociedade patriarcal. A justificativa da minha pesquisa se firma no modo como tais mulheres sofreram e sofrem com interdições, e são alvo de discursos estabilizados em função da sua diferença linguística. De acordo com Mendes, 2021, página 19, a partir da noção de mulher surda emergida dentro de uma sociedade predominante ouvinte, há, abro aspas, socialização da mulher surda, mais difícil em decorrência de um olhar social de fragilidade duas vezes maior pela condição de gênero e pela surdez. Precisa para a sua progressão do reconhecimento do ser surda.
precisa do reconhecimento de sua língua e de seu lugar no mundo como sujeito de cultura e necessidades que transgridem qualquer possível homogeneização formulada pela ideia de surdo, surda, surdez, fecho aspas. Conforme pontua a autora, em relação às questões de gênero, a sujeita mulher surda segue sendo discursivizada e intitulada na sociedade como frágil, submissa, dócil, incapaz e etc., resultando em sua exploração, por exemplo, dentro do mercado de trabalho e no campo doméstico. Com a proposta de problematizar a posição sujeito-mulher surda, parto, portanto, da concepção de que há um entrelaçamento entre a mulher surda e a sociedade patriarcal. Conforme Morgante e Nader, 2014, página 3, abro aspas, o uso do patriarcado enquanto um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres permite visualizar que a dominação não está presente somente na esfera familiar, tampouco apenas no âmbito trabalhista ou na mídia ou na política. Fecho aspas. O primeiro elemento fundamental para o embasamento teórico do estudo decorre da forma como a categoria discurso é concebida em meu trabalho. A partir do que define Péchet, 1969, página 82, em sua obra Análise Automática do Discurso, o discurso como, abro aspas, o efeito de sentido entre interlocutores, fecho aspas. Para pensar a sujeita surda dentro da sociedade e dentro de sua própria comunidade, assumo os pressupostos de Péchet, 1996, página 149, grifos do autor, para quem, abro aspas, se é verdade que a ideologia recruta sujeitos entre indivíduos à maneira como os soldados são recrutados dentre os civis e que os recruta a todos, precisamos saber de que modo os voluntários são designados nesse recrutamento, isto é, no que diz respeito como os indivíduos aceitam como evidente o sentido daquilo que ouvem e dizem, leem e escrevem, ou do que tencionam dizer e do que se tenciona dizer a eles na condição de sujeitos falantes. Fecho aspas. Ou seja, a produção da posição sujeito-mulher, sobretudo a mulher surda, emerge a partir da existência do mesmo dentro do espaço em branco do sujeito, sendo preenchido através do sentimento embrionário de pertencimento. Conceituado o discurso, metodologicamente, minha abordagem será qualitativa e interpretativista, na promoção de um gesto de interpretação. Conforme explicita Orlando, em 1996, página 9, abro aspas, a interpretação está presente em toda e qualquer manifestação de linguagem. Não há sentido sem interpretação. Mais interessante ainda é pensar os diferentes gestos de interpretação, diferentes formas de linguagem com suas diferentes materialidades, significam de modo distintos. Em síntese, a concretização do percurso teórico-metodológico anunciado volta-se à descrição e interpretação dos trajetos temáticos, Guillemot, Maldier, 2014, encontrado no episódio 2 da primeira temporada do seriado. Com 30 minutos de duração, o foco volta aos enfrentamentos vivenciados no cotidiano da mulher surda em uma sociedade adventista. Ainda em consonância com Guillemot, Maldier, 2014, página 173, abro aspas, a análise de um trajeto temático remete ao reconhecimento de tradições teóricas, de formas de escrita, de uso da linguagem, mas, sobretudo, interessa-se pelo novo do interior da repetição. Esse tipo de análise não se restringe aos limites da escrita de um gênero, de uma série. Ela reconstrói os caminhos daquilo que produz acontecimento na linguagem rara, uma definição de trajeto temático. Fecho aspas. O episódio perpassa o trajeto temático ensino da língua portuguesa como L2. Para essa apresentação, o trajeto temático ensino da língua portuguesa como L2, que está conectado aos discursos propagados acerca da posição sujeito-mulher surda, o recorte escolhido relata a Valentina, uma estudante surda, conversando com seu professor de Libras, Miguel, que a estimula a aprender uma segunda língua, neste caso, a língua portuguesa. Todavia, a personagem apresenta uma grande resistência e indaga o porquê. Bom, passarei agora um trecho do episódio 2, escolhido como recorte para compor a sequência discursiva 1. Tem uma língua. Nós temos uma língua, né? A gente precisa fazer com que a Libra seja reconhecida. Isso é uma coisa. Outra coisa é que o departamento não dá conta de traduzir tanto material. Ainda mais texto jurídico. Bruno chega e observa da porta. Às vezes, a gente acha que o mundo lá fora é igual ao nosso aqui. E começa a se acomodar. Acomodar eu? Eu tenho uma filha de 5 anos para cuidar, casa, trabalho e tô sempre aqui presente nas aulas. Só falta melhorar a tua segunda língua.
Eu vim para aprender Libras, não português. Eu luto por isso. Valentina se vira pra sair e dá de cara com o O Bruno. Miguel tá pensando no teu futuro. TCC, mestrado, doutorado, concurso. De novo com esse papo furado? O português vai te ajudar no teu trabalho como intérprete. E tu vais trabalhar comigo no fórum. Parabéns. Enquanto o recorte inicial do corpus na sequência discursiva 1, no início da SD podemos ver Valentina defendendo seu ponto de vista sobre o reconhecimento da sua própria língua, sendo essa a Libras, a partir da formulação "eu tenho uma língua, nós temos uma língua". Emerge nessa visibilidade um ato de resistência com o enaltecimento da língua da qual esse sujeito se orgulha e a qual defende. Em seguida, apesar do professor Miguel explicar que a aquisição de uma nova língua pode abrir possibilidades acadêmicas e profissionais, a personagem ainda em cena afirma que "eu vim aprender Libras, não português, eu luto por isso", enfatizando ainda mais o seu posicionamento. Ainda na cena recortada, em extratando da sequência discursiva 1, após a entrada do intérprete Bruno na cena e na conversa, ele acaba por ficar ao lado de Miguel, alegando que ele está apenas pensando no futuro de Valentina, tanto no âmbito acadêmico quanto profissional. Todavia, Valentina indaga, de novo com esse papo furado, demonstrando uma rigidez e uma desmotivação acerca do assunto. A partir do trecho selecionado, ao utilizar a formulação papo furado, a função adjetiva perfaz uma expressão da língua portuguesa, designada para algo que é prometido, porém não é cumprido, como uma espécie de perda de tempo, tendo em vista a mobilização realizada pela personagem. A partir das diversas possibilidades de interpretação, estamos, mais uma vez, diante dos discursos estabilizados proferidos para a comunidade surda pelos ouvintistas, de que a carreira acadêmica ou um concurso não pertence ao sujeito surdo, colocando-os no campo de insuficientes, uma vez vistos enquanto deficientes auditivos, não como diferentes linguísticos pela sociedade ouvinte. Contudo, esse sentimento de não pertencimento a esses locais emerge na personagem discursivizada, colocando esses pensamentos futuros acerca do campo profissional e acadêmico como promessas inalcançáveis e que não podem ser cumpridas para ela. Diante das tramas sociais voltadas à sociedade brasileira, na intersecção entre o real e o ficcional, emerge, como visto aqui, a linha tênue entre o imaginário e o não ficcional, a partir da mobilização de práticas cotidianas. Defendo, portanto, a partir da análise em curso, que Crisálida desnaturaliza tais formas de normalização da mulher surda ao entrelaçar um conjunto de narrativas voltadas para as privações e para os enfrentamentos oriundos do contato com a sociedade ouvintista. Bom, essas foram as minhas referências. Agradeço a todos e a todas. Toda e qualquer sugestão será muito bem-vinda. Obrigada.